o Paquete, espanou, com o Ligou, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Nascido em Morrinhos, Adriano José Lopes da Silva realizou no futebol o sonho de vestir a camisa do Goiás Esporte Clube. O meia Adriano fez carreira profissional no início da década de 1990. Formado nas categorias de base do Clube Esmeraldino, após jogar na várzea no Vasco da cidade de Jardim, Adriano trilhou longo caminho até chegar ao time profissional do Goiás Esporte Clube. Na Serrinha foi campeão goiano em 94 e 96, além de ter conseguido acesso à Série A para o Campeonato Brasileiro de 1995. Mas Adriano defendeu também outras camisas no futebol goiano, como Inhumas, Jataiense, Goiânia, Atlético e Santa Helena. O meia ainda se aventurou pelo futebol árabe no fim dos anos 90. O último clube da carreira profissional foi a Chapecoense em 2002, verde como Goiás, que o motivou a entrar na carreira de jogador de futebol. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Jair Ferreira e Maria Oliveira. Compre um lote e faça o gol de placa da sua vida. Telefone 3503-1891. No programa de hoje estamos recebendo Adriano José Lopes da Silva, jogador do Goiás desde o início dos anos 90. Meio-campista Adriano. Por Adriano, quem que é Adriano? Bem, Adriano é um cara que sempre teve o desejo de jogar no Goiás Esporte Clube. Meu pai, vindo de Goiatuba, torcedor fervoroso do Goiás,
lembro como se fosse hoje, me levava ao Serra Dourada para ver jogos do Goiás. E eu lembro que ele me disse: você vai jogar nesse time ainda. E sempre foi o meu sonho, conseguir realizar o sonho tanto do meu pai quanto do meu sonho, jogar nesse time que eu devo, o que eu sou hoje eu devo ao Goiás Esporte Clube. Adriano, nós estamos em busca de histórias, de memórias e eternizar essas memórias do futebol goiano. E ser jogador ali no final da década de 80, início da década de 90, ainda não tinha uma boa imagem, não era uma coisa de prestígio como é hoje, né? Assim, como é que foi a conversa com o seu pai, você querendo realizar o sonho dele e ele deixando você realizar o seu? Meu pai sempre me cobrou muito, Vinícius, de estudar. Ele queria que eu me formasse o quanto antes possível. Ele queria que eu jogasse, mas ao mesmo tempo a prioridade era o estudo. E a minha prioridade não era o estudo naquela época. Minha prioridade era jogar no Goiás. Eu lembro de um jogador no Goiás chamado Paulo César Belotti. Batia muito bem com a perna esquerda. Meu pai me levava para ver esse jogador, ver o jogo do Goiás. Eu sempre falava: eu vou jogar nesse time, eu vou jogar. E meu pai falava: não, você vai estudar. Eu falava: beleza, mas eu vou jogar, pai. E aí eu morava na Vila Mauá, na saída ali para Rio Verde. Eu saía do Goiás por volta de 16 horas de bicicleta. Eu ia estudar, mas eu jogava. Apanhei várias vezes da minha mãe porque eu saía do colégio, ia jogar bola à noite e apanhava. Mas assim, eu consegui realizar. E o meu pai, como tinha jogado também no Goiatuba, naquela época de amador, ele me deu muita força. Me deu muita força quando ele viu que realmente era aquilo que eu desejava. Mas até ele me dar esse apoio, eu tive que fazer muitas coisas para estudar e jogar bola. Quem é o seu pai? Seu Ademir Lopes. Seu Ademir Lopes, duro, né? Muito duro com as questões de profissionalismo. Me cobrava: Adriano, você quer ser jogador de futebol? Ele me proibia de sair à noite. Não, você vai ser jogador ou você quer curtir a noite? E aí ele me cobrava. Quando eu dava as escapulidas lá, ele falava: opa, peraí, você não quer jogar? Então assim, ele sempre foi linha dura, aquele jeitão do interior. Eu sou de Morrinhos, meu pai de Goiatuba, minha mãe de Morrinhos. Então assim, eu fui muito criado de uma forma muito a rédea curta, né? Então eu consegui, dentro dessa situação, chegar ao profissional. Mas assim, eu penei porque ele me cobrava muito, sempre me cobrou muito o desempenho dentro de campo. E como que você chegou lá no Goiás? Foi nas escolinhas, nas categorias de base? Como que se deu esse processo, Adriano? Gelias, eu cheguei no Goiás em 1981, novembro de 81. Um pouco antes que o Kleber. O Kleber também chegou em 81. Eu jogava num time de bairro, na cidade de Jardim. E aí esse time fez um amistoso lá com o Goiás. Na época eu jogava de centroavante. E tinha um diretor do futebol na categoria de base, o senhor Agripino. Ele falou assim: você vem jogar no Goiás, mas você não vai jogar de centroavante não. Aí depois eu fui descobrir porque ele não queria que eu jogasse centroavante, porque o filho dele era um centroavante da categoria de base. Aí eu falei: não, eu quero vir, eu jogo em qualquer lugar. E aí eu fui pro Goiás em 81, eu era atacante e fui pro Goiás para jogar como meia. E aí ficou. E qual que era esse time que você despontou, que você se viu frente a frente com o Goiás, Adriano? Era o Vasco da cidade de Jardim. Eu lembro como se fosse hoje. O treinador chama, né, ainda é vivo, Agenor. E ele me colocava para... O jogador ganha dinheiro fazendo gol. Você não vai jogar em outro lugar, não. Você tem que ganhar dinheiro. E ele me colocava de centroavante. Mas quando eu fui pro Goiás, aí como o centroavante era o Catatal, o seu Agripino era o diretor, ele falou assim: você vem, mas você não vai jogar de centroavante, não. O meu filho que é o centroavante. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Adriano José Lopes da Silva. Começou nas categorias de base do Goiás e apareceu para o futebol
vestindo a camisa esmeraldina ali no início dos anos 90. Na sequência aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, vamos mergulhar na sua passagem da base até a chegada no profissional, tá bom? Vamos que vamos. Tem muita história, inclusive histórias em outros países. Não perca! Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 40. No dia 28 de agosto de 1949, o Araguaia, hoje Vila Nova, recebeu o Flamengo para um amistoso no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O time goiano perdeu por 4-1. O gol de honra foi anotado por Gato. O Araguaia entrou em campo com Fio, Alberto, Bela Vista, depois Vino, Pão Duro, Tomás, Otacílio, Dimas e Cisquinho, Tarzan, depois João Pinto, Gabardino, depois Vando e Gato. Década de 2000. No dia 28 de agosto de 2004, o Goiás foi até Porto Alegre e arrancou um empate com o Grêmio por 1-1 em pleno Estádio Olímpico. O gol esmeraldino foi anotado pelo atacante Alex Dias. Treinado por Celso Rotti, o Verdão entrou em campo com Arley, Paulo Baier, André Dias, Renato Silva e Jadilson, Kleber Goiano, Josué, Thiago Fraga, depois Gustavo, Jorge Muti, depois Rodrigo Tabata, Leandro, depois Danilo Portugal e Alex Dias. Década de 2010. No dia 28 de agosto de 2013, o Goiás recebeu o Fluminense no Serra Dourada e venceu por 2-0, gols de William Matheus e Renan Oliveira, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O time treinado por Anderson Moreira foi a campo com Renan, Vitor, Rodrigo, Hernando e William Matheus, Davi, Dudu Cearense, depois Valmir Lucas, Ramon e Hugo, depois Eduardo Sacha, Renan Oliveira e Walter, depois Neto Baiano. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. As histórias de Adriano, meio-campista, que brilhou no Goiás Esporte Clube no início dos anos 90 e que fez base na equipe esmeraldina, hoje são destaques aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. No bloco anterior, nós prometemos entrar ali na base. Como é que era ter a expectativa de subir para o time principal, o time profissional do Goiás, hein, Adriano? Era um sufoco. Eu lembro, a gente, Marcelo Borges, Reidner, nós tínhamos no time de cima, Luvanor, Péricles, Fagundes, o Idemar, só jogador de qualidade. E aí era muito difícil o time de cima aproveitar os jogadores da base. Então ali era terrível. Só que nós tínhamos uma vantagem. O Goiás naquela época, nos anos 90, ali final dos anos 80, início dos anos 90, tinha treinadores que gostavam de aproveitar os jogadores da base. Um Zé Mário, que hoje está no Goiânia, Carlos Gainetti, um Carlos Alberto Silva, e foi dando oportunidade para esses jogadores. E nós tivemos como referência grandes jogadores. Por exemplo, eu me espelhava muito no Fagundes. O Fagundes era um cara diferenciado dentro de campo. E eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro jogo no profissional do Goiás. O Fagundes machucou num 2 toques e ele foi lá e falou assim: você vai entrar, vai jogar, você vai fazer o que você faz nos treinos. Então nós tínhamos referência no time de cima
que nos ajudava a formar como jogador. Então eu tive essa grata vantagem de ter profissionais craques da época. Um Luva Nua, volto a dizer, um Pélix, um Idemar. Então assim, era dificílimo. E nós tivemos oportunidades. E ao longo desses anos, o Goiás, por causa de dificuldade financeira, culminou em 94 ter jogadores só da base. Mas sem dúvida nenhuma, foi muito importante para nós essa transição categoria de base profissional. Nós temos como referência no time de cima jogadores de alta qualidade. Quem que foi o primeiro treinador, Adriano, que te puxou pro profissional? O primeiro dia que você treinou ali entre os profissionais, você chegou em casa se sentindo grande? Aliás, eu nem acreditei. Eu lembro como se fosse hoje. O Zé Mário, lá na Serrinha, tinha um campo embaixo, não tinha ainda nem um estádio, e tinha um campo de cima onde treinava todas as categorias. E aí, o Fagundes teve uma lesão na panturrilha. Ele foi e chamou, precisava de um jogador do meu campo. E na posição do Fagundes eu jogava. Quando me chamaram, você joga lá embaixo. Confesso pra você que eu saí do campo de cima até o campo de baixo, a perna tremendo. E eu falei, meu Deus do céu. E aí o Zé Mário me chamou e falou assim, você vai fazer esse trabalho aqui. O Idemar era o jogador volante, na época eu jogava com um volante. E você vai fazer o meia como lado direito. E tinha o outro que era o Pélix, né? Um cracaço. Confesso pra você que os primeiros minutos eu não tava acreditando que eu treinei no time de cima. E aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu contei pro meu pai, joguei hoje no profissional, treinei com um profissional. Ele falou assim, você não errou passe não, né? Foi, rapaz, eu tô contando que eu treinei no time de cima. Você não fez feio não, né? Falei, não. E aí, foi a primeira oportunidade, foi com o Zé Mário. E o Zé Mário acreditou no meu futebol, foi dando oportunidades. E aí depois eu fiz um amistoso contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, no Independência, e ele foi me dando oportunidades. E graças a Deus teve essas oportunidades, né? Adriano, e aí logo após essas oportunidades, ali em 90, 91, você foi para o Inhumas, né, em 1992, quando o Goiás, assim, fez do Inhumas uma filial, onde ele colocou muitos jogadores. Como foi essa mudança? Como você encarou essa ida para Inhumas? O meu último treinador na categoria de base foi o Gomes, que tinha sido titular do Goiás, né? Foi o zagueiro que foi campeão brasileiro pelo Curitiba. Ele era treinador da categoria de base do Goiás. E ele assumiu o Inhumas como treinador. E o que ele fez? Pegou 10 jogadores da base do Goiás e levou para o Inhumas. E o que a gente queria era jogar. Em 93, 92, nós não iríamos jogar no profissional. E eu falei, não, eu quero jogar. Era o primeiro ano de profissional. E nós fomos, eu me recordo, em torno de 10 jogadores foram para o Inhumas nessa época. E o Gomes como treinador, o Inhumas há muito tempo não disputava o campeonato goiano. Nós fomos campeões. Nós fomos vice-campeões da segunda divisão, e depois no campeonato goiano nós ficamos muito próximos, não me recordo, quinto, sexto, mas assim, nós fizemos uma campanha onde nós ganhamos do Goiás, ganhamos do Vila Nova, ganhamos do Atlético, tanto que uma vez nós ganhamos do Goiás no Serra Dourada, e a manchete foi assim, filial ganha da matriz. Então isso deu moral, mais ainda, um moral para essa turma que tinha sido quarto lugar da Taça São Paulo, onde ninguém tinha chegado a essa condição. Então foi o primeiro passo no profissional, essa campanha que a gente fez em 92 no Inhumas. Adriano, você citou na resposta anterior sobre uma passagem, a primeira grande campanha do futebol goiano na Copa São Paulo, né, que vocês acabaram sendo eliminados pela Portuguesa. Que memória que você tem daquela campanha? Que grandes histórias precisam ser reconhecidas pelo torcedor do futebol goiano, daquela trajetória que era a melhor campanha até o Goiás ter sido vice-campeão diante do Santos? Eu me recordo, Vinícius, quando nós fomos jogar as quartas de finais em Araras, e o União São João tinha um lateral esquerdo que quase não jogava nada, né? Que era aquele Roberto Carlos. E eu lembro que nós chegamos no estádio Hermínio Ometo.
E aí a torcida, e aí a imprensa falava assim, não, vai ser 3, 4, 5 pro União São João, que o União São João tinha eliminado fortíssimos candidatos. E ali a turma, Marcelo Borges, Marcelo Batista, Luizinho, Reide, né? Peraí, nós vamos ser eliminados hoje? Nós saímos de Goiás, os caras estão falando isso? 4-1 pra nós. Eu lembro como se fosse o Marcelo falou, ei, engole aí, o Roberto Carlos. Mas assim, era uma turminha. O Borginho era um cara muito irreverente. Mas o Borginho não é disso? Não, mas ele falou assim, não, o Marcelo Borges, ele falava e a gente brigava com ele, mas depois a gente dava razão, porque ele sempre acreditou, fez com que nós acreditávamos no nosso potencial. E foi 4-1 para nós demos um baile. E aí eu lembro como se fosse o Borginho pedindo pra torcida bater palma pra nós. E a torcida do União São João bateu palma. Então aquilo ali foi fortalecendo o grupo ao longo da competição. E a eliminação do União São João naquela época com o Roberto Carlos, que era o cara na Copa São Paulo, nos fortaleceu muito, mas era assim, era sacanagem. Os caras escondiam o colchão da gente, que a gente dormia em colégio na Taça São Paulo. Eu escondi o colchão do Marcelo Borges lá em Araras. Ele ficou bravo comigo e depois ele queria bater em mim. Eu falava pro Kleber, me protege aí. Mas é assim, era a turma. Mas nós fomos crescendo juntos. E a Taça São Paulo foi o primeiro passo para fortalecer esse grupo, que culminou com o título do Goiás em 94, num campeonato goiano, e depois um acesso do Goiás, num momento dificílimo da parte financeira do Goiás nesse ano. E você cita um jogo épico, um jogo marcante, importante, né, de um lateral esquerdo que chegou a ser campeão mundial com a seleção brasileira, mas do outro, na fase seguinte, tinha um atacante que vinha ganhando o coração do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, e que acabou tendo uma morte trágica quando jogava no Vasco da Gama. Foi fácil marcar o Denner? Vinícius, eu vou falar uma coisa pra você. Nós entramos dentro de campo acreditando no potencial nosso, mas nós sabíamos que tinha um ataque com Tico, Simval e o fenomenal do Denner. E o primeiro tempo nós conseguimos marcar. Na verdade, quem conseguiu marcar mais o Denner foi o Reide, né? Eu confesso pra você que nos 10 primeiros minutos eu tentei marcar, chegar no Denner firme para impor. Quando eu imaginei chegar nele, já estava lá na frente. Muito rápido, muito inteligente. Mas nós conseguimos brecar um pouco a Portuguesa. E aí no intervalo desceu o senhor Sebastião Lapoli e falou assim, não, gente, vocês não precisam marcar o Denner, não. O Denner não precisa disso tudo, não. Foi o nosso grande erro. O Denner arrebentou no segundo tempo, fez os gols, a Portuguesa classificou, nós queríamos ter sido campeões, mas assim, o Denner nem na paulada para parar ele. E aí, o tanto mais que a gente batia nele, mais ele jogava. A gente chegava nele, mais ele jogava. Até um certo ponto que eu cheguei pro Reide, não tem jeito não. Não adianta não, mas era um espetáculo. O Denner jogando, parecia que era tão fácil o futebol. E infelizmente nós perdemos um cracaço, coisa do destino. Adriano, a seguir aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, a gente vai querer saber dos bastidores de 1994. Foi um baita de um campeonato, né? Meu Deus do céu, são tantas histórias boas, histórias tristes. As tristes foram poucas, mas cada história que eu tenho de 94. E daqui a pouco nós vamos ouvir essas histórias aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Para chegar ao vice-campeonato da Série B de 1994 e, consequentemente, ao acesso à primeira divisão, o Goiás realizou 20 jogos com 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.
O atacante Baltazar foi o artilheiro esmeraldino e da competição, ao lado de Mário, do Juventude, com 11 gols. O segundo maior goleador alviverde na competição foi Adriano, que marcou 5 vezes. Marcelo Batista fez 3. O goleiro Kleber e o volante Reidner foram os jogadores que mais atuaram pelo Goiás naquela Série B. Ambos participaram das 20 partidas disputadas pelo clube esmeraldino. Aquele foi o primeiro de 3 acessos da Série B para a Série A conquistados pelo Goiás. Os outros 2 foram em 99 e 2012, quando inclusive o time goiano ficou também com o título da competição. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Muito bem, ouvintes da Rádio 730, seguidores do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje estamos relembrando, resgatando a história de Adriano José Lopes da Silva, o meia Adriano, que vestiu a camisa do Goiás. Foi revelado pelo Goiás e jogou até 1996. Você começou a contar um pouco a história do Inhumas. Até em off, no comercial, a gente conversava e você dizia que atuou também no Barra do Garças, mas foi em 94 mesmo o momento em que vocês da base ganharam espaço, prestígio e tempo para jogar. Vinícius, eu considero o ano 94 um ano mágico. Um ano mágico, primeiro, nós tivemos oportunidade, porque o Goiás tinha caído da Série A para a Série B 93, e o Goiás passava por um momento muito difícil na parte financeira. Rubens Brandão como presidente do Goiás, e ele pela campanha que nós fizemos no Inhumas, ele trouxe o Gomes para ser treinador no Campeonato Goiano, e aí por consequência veio todo mundo. E aí nós começamos desacreditados, mas internamente nós sabíamos que a gente tinha condição. E tinha 2 figuras que eu considero importantíssimas no ano 94. Zé Teodoro e Baltazar. 2 pessoas ímpares que eu tive a oportunidade de jogar. E aí nós começamos o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano naquela época era quase todo ano, com 15, 20 equipes, não me recordo. Tinha Piracanjuba, tinha até Lusiânia, que o Lusiânia agora disputa o Campeonato Candango. Tinha até o Lusiânia. E nós começamos. Eu lembro que o primeiro jogo, Goiás e Piracanjuba, nós ganhamos 2-0 e eu fiz um gol. E aí aquilo ali começou. E a gente com tanta dificuldade para treinar, treinava lá no campo longe, lá em Bela Vista, e o Goiás com toda aquela dificuldade. E nós fomos caminhando com todas as dificuldades, vencendo. E o pessoal não tinha dinheiro para contratar e foi deixando, e a gente foi levando. E as coisas foram caminhando muito bem. E Adriano, você há pouco foi apresentado ao nosso site, o www.futeboldegoias.com.br, e aí para que o ouvinte também se acostume, acesse o site, vá em campeonatos, Campeonato Goiano, escolhe o ano de 1994 e lá tem. Por muito pouco você errou a quantidade de times, eram só 18. Não, o campeonato começava em janeiro, eu lembro que a decisão foi em novembro, a decisão com Vila Nova. E hoje, o Campeonato Goiano com 3 meses. Então nós tínhamos naquela época... Mas você acertou que o Lusiânia tava. O Lusiânia tava. Eu tô falando. Eu lembro que nós fomos jogar no Lusiânia, um frio terrível. E o ônibus me quebra na ida pra Lusiânia. Nós quase chegamos atrasados pro jogo. Mas assim, foi um ano com viagens, histórias.
Eu lembro que o Kleber alugava filme em VHS para nós levarmos no ônibus. Assim, foram histórias marcantes em 94. Ave Maria, nós viajamos demais. Só de lembrar eu já canso. Aquele Campeonato Goiano teve um jogo marcante, você citou o Marcelo Batista, né, como um grande amigo. Um jogo marcante que foi aquele jogo Goiás e Atlético, né, na final do primeiro turno. O empate dava o título ao Atlético e o Goiás marcou o gol ali praticamente nos acréscimos. O que você se lembra daquele jogo? No fatídico dia 1º de maio de 94, na concentração, nós assistimos Fórmula 1. O Ayrton Senna sofreu um acidente. O médico do Goiás na época, o senhor Dr. João Neto, quando eu lembro como se fosse hoje, bateu, ele falou assim: o Ayrton Senna morreu. Só que a gente estava tão focado na busca do título daquele primeiro turno, que o Atlético jogava por empate, que confesso que a ficha foi cair que o Ayrton Senna tinha morrido só quando eu cheguei em casa. E o primeiro tempo, um jogo amarrado. Segundo tempo, nós fomos para cima, mas o Atlético tinha um timaço também, E aí eu lembro que, na época, Jorge Cajuru mandou o narrador: põe o hino do Atlético, acabou. Não acabou, põe o hino do Atlético. O Augusto recebeu a bola no lado esquerdo, cruzou, e o meu irmão de coração, Marcelo Batista, fez o gol de cabeça, e nós fomos campeões no primeiro turno. Até na narração, o primeiro que grita: gol do Adriano, mas não foi. E aí eu falo pro Marcelo: foi eu que fiz o gol. Quem errou? O narrador errou, eu que fiz o gol. E eu pegava no pé do Marcelo, falei: Marcelo, não foi você que fez o gol, foi eu. Aí a narração. Confesso pra você que nessa noite eu não dormi, Vinícius. Eu não dormi. Tanta adrenalina. E aquilo ali, nós tiramos o primeiro peso, ou seja, nós estamos lá, meio caminho andado. Aí o segundo turno já foi mais complicado, porque as equipes já começaram a olhar a gente diferente. Porque antes olhava o Goiás... Não, o Goiás tem um time de menino. Só tem o Zé Teodoro e o Baltazar velhos. E nós começamos. Com toda a dificuldade. E aí foi quando foi pra final. Na final, o Dil entrou, uma fumaça. Mas assim, o nosso time, tudo deu certo. A bola batia na canela do goleiro, entrava, a bola batia, sobrava pro Baltazar, Baltazar fazia de canela. Mas assim, foi um ano mágico. 94. Adriano, e aí passam as emoções do Campeonato Goiano e vem a Série B do Campeonato Brasileiro. Rapaz, como é que foi aquela competição? E vocês que conseguiram efetivamente o título do Campeonato Goiano, a partir de agora, tinham a possibilidade de retornar o Goiás para a Série A. Eu lembro que na época eu morava na Vila Mauá. E a Vila Mauá tinha muitos torcedores vizinhos meus do Goiás. A cobrança não era da torcida lá dentro de campo. Eram meus vizinhos, gente, vocês têm que subirem. Então a cobrança era dos meus amigos, era dos meus parceiros que eu cresci junto com eles. E aí, o primeiro jogo, nós estávamos perdendo para o time de Rio Preto, e nós conseguimos um empate difícil. Aí nós fomos para o segundo jogo complicado. Nós tínhamos na época, em 94, um adversário regional, que era o Goiatuba, com um time fortíssimo. E nós só tínhamos garotada, sem experiência. Difícil, uma situação complicada. Nós ganhávamos, vamos ser sinceros, nós ganhávamos muito pouco. O salário daquela época era muito baixo, não pode nem se comparar, não pode nem chegar perto do que é hoje. Nós tínhamos um bicho irrisório, mas aquele bicho que a gente ganhava por jogo, para nós valia muito. Porque nós crescemos no Goiás e o nosso desejo era que o Goiás estivesse na Série A. Então passou tudo, era aquela cobrança, nós mesmos cobrávamos dentro de campo. Então, eu lembro que em 94 o nosso time, o Goiás
O resultado 2-0 era o nosso resultado emblemático dentro do Serra Dourada. Se for pegar nos resultados aí, o scout, a maioria dos jogos na Série B em 94, nós ganhamos de 2-0. Então, nós fomos, dentro de todas as dificuldades, fomos levando, mas eu confesso para você, como era difícil viajar pelo Brasil todo de ônibus. Nós só viajamos uma vez de avião para ir jogar a semifinal contra a Desportiva lá em Vitória. Adriano, e aí chegou a semifinal, né, com que você citou há pouco, que o Goiás viajou até Vitória, lá um jogo complicadíssimo, né, o Goiás perdeu 2-0, teve 2 jogadores expulsos, e aí ficou sem laterais, né, para o jogo da volta. Augusto e Zé Teodoro, né, foram expulsos lá. Aí eu queria que você citasse, assim, de lá, o que você guardou de memória do jogo lá em Cariacica? Gilésio, primeiro, nós fomos pro hotel. Pro hotel foi a primeira viagem de avião que nós fizemos em toda a Série B. Foi a primeira vez e o Goiás fretou esse voo, fomos só nós, num Brasília, só a delegação do Goiás. Nós chegamos no hotel, uma certa hora lá da noite, acabou a energia do hotel, nós ficamos sem ar-condicionado, no outro dia faltou água, e nós fomos pro estádio. O estádio não tinha água antes do jogo. Eles fizeram 2 gols no primeiro tempo, e os jogadores da Desportiva começaram a fazer firula dentro de campo. Começaram a dar balãozinho, porque estava 2-0 com 2 jogadores a menos. E eu cheguei e falei para um lá, falei, olha, vocês vão jogar em Goiânia, lá vai ser diferente. Lá não vai ser esse brejo que é aqui. Lá o campo era um brejo. E nós fomos tratados de forma... É como se fosse uma Libertadores. E aí, o que nós fizemos? Com 2 jogadores a menos, nós jogamos o jogo, o segundo tempo, da metade pro final, e o segundo tempo todinho, do meu campo para trás, e dando chutão. E os caras querendo fazer firula. Eu falei, ó, lá em Goiânia vai ser diferente. E realmente foi diferente. E esse jogo de Goiânia, Adriano, um jogo emblemático, carregado de polêmica, né? 22 anos depois, ainda tem muitas polêmicas sobre aquele jogo, pênalti sobre o Dil. Você estava lá dentro de campo, Adriano. É verdade ou não é verdade aquela história que mandaram que o jogador do Goiás tinha que cair na área? Como que foi tudo aquilo, a questão dos gols? Conte a sua versão, Adriano. Gilésio, eu lembro, no Serra Dourada, tinha uma gradezinha baixinha que cercava todo o gramado. Foi a primeira vez que de fato eu me senti nervoso antes da partida. Quando eu vi o estádio Serra Dourada todinho de branco, se eu não me engano, nesse dia deve ter tido mais ou menos uns 30 mil pagantes, e eles girando a camisa, eu falei, gente, nós não podemos perder a oportunidade. Nós tínhamos que ganhar de 2 gols de diferença. E aí, dentro de campo, confesso para você que quando nós entramos para iniciar a partida, eu falei assim, mas não é possível que nós vamos deixar de tudo isso que nós fizemos ao longo do ano, no último jogo, nós jogarmos tudo por água abaixo. E aí o jogo começou complicado, o jogo difícil, e no meio do primeiro tempo, meu grande companheiro Marcelo Batista, eu faço um lançamento para ele no gol ali dos vestiários, e ele saiu na cara do gol e ele não chutava e deu aquela aflição, 1-0 para nós. Eu pensei, agora vai. E aí depois criou toda aquela celeuma da falta no Dil, que não foi falta, que houve um pedido para cair dentro da área. Confesso depois que, se você for observar no lance, não foi falta. E a bola, se fosse falta, era fora da área. Mas eu só lembro eu entregar a bola pro Baltazar e falar para ele, se vira. Eu falei, se vira. Mas o pedido para cair dentro da área, você não se recorda ninguém ter feito? Teve o pedido para cair na área. Mas foi um jogo que depois o Regina foi expulso no segundo tempo. E nós jogamos boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. E lembro que
toda aquela dificuldade, a pressão da Desportiva, mas se nós formos analisar toda essa situação da polêmica do pênalti, que eu tenho amigos que moram em Vitória, eu confesso para você que não foi pênalti. Mas o pedido, assim, era aquele pedido natural do treinador, pela pressão da torcida, tudo, ou parecia algo que estava orquestrado para que caísse o juiz? Ou foi, como diz o Nivaldo, foi do venerável camarada? O venerável camarada entrou no vestiário dando chute para tudo quanto é lado. Vocês não caíram. Vocês não caíram na área. Mas assim, para nós era algo... Confesso para você que nós não tínhamos aquela impressão que era algo explícito. Para nós era algo normal. Nós não estávamos preocupados com o extracampo. A gente estava preocupado ali. Nós não poderíamos perder a oportunidade de fazer história no Goiás Esporte Clube. E confesso, em 94 nós fizemos história no Goiás Esporte Clube porque era um grupo que ganhava muito pouco, pro que é hoje. Um grupo onde tinha 2 jogadores de nome, o resto eram jogadores desconhecidos, que eram promessas, que levou o Goiás a uma Série A de forma imediata. O Goiás caiu um ano anterior. Mas nós só fomos entender a situação do pênalti anos depois. Para quem não sabe, venerável camarada é o senhor Ailê Selassie de Goiás Pinheiro. Ele sabia que se alguém do Goiás ali caísse na área, o juiz daria o pênalti, Adriano? Ah, não sei. Aí tem que ser o venerável camarada para responder. Mas o mais importante que nós classificamos, eu não quero nem saber. Outra coisa, o bicho estava no meu bolso já em dezembro já. Mas que eu confesso, se eu tenho esse lance gravado, eu tenho os melhores momentos desse jogo. Não tem como eu falar que foi pênalti em momento algum. Colocamos aqui um ponto final nessa sua passagem pelo Goiás, até porque temos uma restrição de tempo. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber como foram as suas idas e vindas por Goiânia, Atlético, Jataiense e Santa Helena. Tá bom, André? Meu Deus, é muita história, hein? Adriano hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. O atacante Bismarck foi um dos jogadores que atuaram no futebol goiano, que também defendeu a seleção brasileira. Ele jogou pelo Goiás no Campeonato Brasileiro de 2002. O grande momento da carreira do jogador carioca foi no Vasco da Gama, quando inclusive foi convocado pela seleção brasileira nas temporadas de 89 e 90. No time esmeraldino, Bismarck fez apenas 10 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O único gol marcado foi na goleada esmeraldina por 4-0 sobre o Paraná Clube no dia 3 de novembro de 2002. Além de Vasco e Goiás, Bismarck passou pelo Fluminense no Brasil e pelo Tóquio Verde, Kashima Antlers e Vissel Kobe no Japão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. As histórias do meio-campista Adriano hoje são os destaques aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Adriano, como é que foi você fechou a sua passagem pelo Goiás? Falamos muito do seu crescimento, falamos muito do seu crescimento na base, a chegada, inclusive, àquele ano maravilhoso para você que foi em 94 e a sua saída. Como é que se deu? Eu tive 2 lesões
que me prejudicaram muito no Goiás. A primeira lesão foi em 95, num amistoso, antes de começar o Campeonato Brasileiro, um amistoso contra o Atlético no Antônio Ascioli, eu tive uma lesão, uma fratura no braço esquerdo. E aí eu fiquei 120 dias parado, voltei no segundo turno do Campeonato Brasileiro, ainda consegui fazer alguns bons jogos. E aí em 96, o primeiro jogo do Campeonato Goiano lá em Anápolis, eu tive uma lesão no meu joelho direito. E isso me atrapalhou no Goiás. Tanto que eu não consegui ter uma sequência durante o ano, porque foi uma lesão muito séria. E aí em 96, o Goiás definiu junto comigo que nós não iríamos renovar o contrato. E aí eu fui para a Jataiense em 97, na época o Maguito Vilela formou uma equipe da Jataiense com jogadores do Goiás, com jogadores do Atlético e do Vila Nova. E fez uma excelente campanha em 97. Nós batemos o próprio Goiás, o Vila Nova, no Serra Dourada. Mas eu não terminei o Campeonato Goiano, porque eu recebi uma proposta do Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Até o Marcelo Batista, que me indicou para o Al-Shabaab nessa época. E aí até o Marcelo brinca: ô neguinho, você me deve 10% do que você ganhou todo o tempo na Arábia. Eu falei: bicho, 10 é muito, 5% a gente resolve isso. E eu fui para a Arábia Saudita. Mas a minha saída do Goiás não foi a saída que eu gostaria, até porque foram 15 anos de Goiás Esporte Clube e eu saí não da forma que eu queria. Eu saí porque eu não consegui ter uma sequência no Goiás em 2 anos, que foram 2 anos que poderia ter me levado para time de ponta no eixo Rio-São Paulo. E nessa sua passagem pela Arábia, que experiências interessantes você teve lá, Adriano? Primeira cultura, né? Um choque de cultura. Diz que você andava de mão dada com um homem lá dentro. O Marcelo não me avisou. Eu desci no aeroporto em Riad e veio um árabe querendo com o dedinho pegar na minha mão. E aí eu falei: mas que caramba, rapaz, isso não, que viadagem é essa? E aí eu não entendi muito bem a cultura, mas era uma forma dele me recepcionar bem, que ele estava me querendo bem ao meio, né? Me recepcionando bem na chegada na Arábia. E aí eu escondi a mão, porque senão ele queria pegar no meu dedinho, né? E aí beleza, um dia eu cheguei no clube, tinha o nosso tradutor, o seu Adel. Falei: seu Adel, quem que é aquele rapaz que tá vindo lá no corredor, no final? Ele virou para mim e falou assim: não, é quem paga vocês, é o diretor financeiro. Na outra semana eu já tava andando de mão dada pra ele, pra baixo pra cima no clube. Eu sou bobo, rapaz, o cara que me paga, rapaz. O cara que me paga, é mão dada, meu amigo. Não vou perder a oportunidade, não. Era mão dada com ele dentro do clube. Adriano, o Marcelo contou pra gente que o filho do príncipe, né, que era o dono do clube lá, gostava que acendesse os refletores pra ele brincar de bola com eles lá também. Você também bateu uma bolinha com o moleque? Rapaz, acabava o treino, Geliese, o menino chegava. Eu já com a perna pesada, e ele falava, eu não entendia muito bem no começo o árabe, né? E era pra mim ficar no campo. Como era filho do Sheik, né? Rapaz, eu ficava até 10h30 da noite batendo bola com o menino não cansava não. Mas o menino era o filho do Sheik. Vou jogar. E tinha dia que ele ia no hotel me buscar, na minha folga, pra gente bater bola. E eu ia, sou bobo. Você ganhou muito dinheiro na Arábia? Não tanto quanto se ganha hoje. Mas o que eu ganhei na Arábia valeu pelo tempo que eu joguei no Goiás, no Brasil. Lá realmente se ganhava. Mas esse tempo que eu fiquei na Arábia serviu para me sumir da mídia no Brasil. E isso me prejudicou na sequência da minha carreira. E como foi a sua sequência depois dessa passagem? Um ano, a temporada 97 e 98. Nós fomos campeões da Copa do Rei. Nós perdemos uma final. Quando eu lembro do dinheiro que eu perdi, dá até desespero. Nós perdemos numa morte súbita. Na época não se podia contratar goleiro estrangeiro. O nosso goleiro era horrível, terrível, meu Deus do céu. Mas que regra também, hein? Pelo amor de Deus. Era pra ter gol, Vinícius. Mas o nosso goleiro era horrível.
Tanto que no 2 toques, no treino nosso, eu ia no gol e falava pra ele, é assim que faz. É assim que se faz. O nosso goleiro era horrível. E aí, na morte súbita, nós perdemos como se fosse hoje um time da Série A perder uma decisão para um time da Série B e o time da Série A jogando em casa, com o estádio lotado. E nós perdemos. Traumático. E eu lembro que o Emerson, que também jogou no Goiás comigo, ajoelhou e falou, não é possível. O lateral direito do time adversário deu um chutão para dentro da área. Quando a bola viajou, eu já dei as costas, saindo para a bola. Quando eu vi a torcida adversária vibrando, quando eu olhei, a bola estava dentro do gol. O goleiro nosso saiu para pegar, ele pegou o vento. A bola lenta. Nós perdemos um dinheiro assim, estrondoso. Eu falei, filho... Mas assim, até hoje eu não acredito que nós perdemos. Mas o goleiro era horrível. Terrível. Aí eu falei, Marcelo, por que você não me avisou? Ele falou, não, é só você. Eu já sofri, agora é você que sofre. Mas nós perdemos um título assim. Eu lembro que não poderia contratar goleiro estrangeiro e só poderia jogar 3 jogadores estrangeiros. Era só chutão, não é o que é hoje no futebol, era chutão. Eu entrava no vestiário bravo, tentando falar pros caras que era pra tocar no chão, os caras ficavam rindo, não entendiam o que eu falava. E aí você volta para o futebol brasileiro pra vestir a camisa do Galo, do Goiânia? Do Galo, Carijoca, Brigador, Quiriquiqui. O Zé Teodoro era treinador do Goiânia na Série C. E aí ele ficou um tempo no Goiânia, depois aí veio o Luiz Dário, e aí nós fomos para um campeonato brasileiro da Série C. Uma dificuldade tremenda o Goiânia, dificuldade, eu falo, financeira. O Goiânia, um time de tradição no futebol goiano, porém, dificuldade financeira de viajar. E aí eu lembro, tem um jogo marcante, Goiânia e Fluminense no Serra Dourada, onde Carlos Alberto Parreira como treinador, Fluminense com Roger, Rony, e nós perdendo o primeiro tempo com um jogador a menos, e ele foi tirando os jogadores. Nós viramos o jogo para 4-3, eu fiz um gol de empate, de pênalti, que quem batia o pênalti era o Finazzi. Aí, como o jogo tava pegando, o Finazzi deu cãibra. Aí sobrou pra mim, eu falei, dá isso aí que eu vou lá. E eu fiz, mas brincando, o Finazzi, um baita de um companheiro. Eu tive a felicidade, mas foi uma dificuldade tremenda o Goiânia em 99, numa Série C. Pra agregar ainda mais esse seu currículo de crises, de dificuldades, você ainda foi parar no Atlético, naquela fase caprichada de 2000. Uma fase difícil, né? O Márcio Fleury era o diretor de futebol na época, me chamou, conversou comigo, falou que o Atlético estava se reestruturando, que a coisa ia caminhar, tinha jogadores, o Christian que jogou no Vila, tinha sido campeão no Vila Nova em 95, artilheiro, o Atlético conseguiu formar um time bom, mas o respaldo fora de campo, a gente passou muitas dificuldades. Tanto Goiânia como Atlético foram 2 equipes tradicionais do estado, mas que eu cheguei num momento financeiro muito complicado e isso foi difícil. E o Atlético, na época, nós perdemos jogos, assim, nós chegamos a perder para o Minasul jogando no Antônio Ascioli de goleada, coisa assim absurda. E isso foi minando a minha vontade de jogar futebol. Adriano, muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás, suas histórias. O tempo realmente é restrito, mas a gente procurou elucidar um pouquinho, viajar um pouquinho pela sua carreira. Muito obrigado, viu? Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho do que foi o Adriano, por esse mundo afora aí do futebol, mas eu não posso deixar de falar e parabenizar a vocês pelo trabalho de resgatar a memória do futebol goiano. Faltava isso aqui em Goiás, dar a oportunidade de mostrar às pessoas que fizeram um pouquinho para o crescimento do futebol goiano. Vocês estão de parabéns e o que precisarem para vocês manterem essa ideia, esse projeto de vocês vivo, contem comigo. Muito obrigado, Adriano. Esperamos continuar seguindo, recontando histórias e trajetórias que fizeram e fazem a construção do nosso futebol. Pra gente fechar tem o quê? João Paulo,
Vinícius, Geliese. Tem o grande motivo do futebol, vem aí a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é o Perigo, subiu, meu gol, pior e gol! Outra vez, Bill! É hora de Museu do Gol. No dia 18 de dezembro, Goiás e Vila Nova se enfrentaram no estádio Serra Dourada, jogo de volta da grande decisão do Campeonato Goiano de 1994. Depois de um empate no primeiro jogo, o Verde não perdoou e venceu por 2-0. O primeiro gol foi marcado por Baltazar. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. Gol, gol, Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! O narrador número 1 do Brasil, Edson Rodrigues. Emerson vai bater de curva. Toda a atenção é pouca por parte da zaga do Vila. É o Emerson, ajeita carinhosamente a bola no mando de escanteio. Por enquanto 0-0. Tudo pode acontecer, principalmente no esquinado. É o Emerson, bateu na marca do pênalti. A bola passa por todo mundo. Gil vai atrás do prejuízo pelo setor esquerdo. Olha o gol. Os jogadores do Goiás, ainda na grande área do Vila. É o jogador Gil, penetrou, carregou, cruzou na marca do pênalti. Subiu o Baltazar, avança Baltazar, golpeou e gol! Goiás! Goiás! Baltazar! Seu nome é Baltazar! O cabecinha de ouro! O cabecinha de ouro! É do avião dele! É do Goiás! É do Goiás! Pode ser o gol do título! Pode ser o gol do título! Pode ser o gol do título! Baltazar! Baltazar! O artilheiro de Deus! O periquito atômico do Goiás! Baltazar! Camisa número 9! Bota beleza nisso! Defesa a galera do Goiás! Baltazar na cabeça! 30 minutos! Etapa final! Placar da Madeireira Lisboa! Goiás 1, Vila Nova 0! Pode ser o gol do título! O título de campeão goiano de 94! De Baltazar, que empata na artilharia com Zé! Um gol que dá muita alegria para o José Osvaldo! Ô Joselildo! Fica por aqui a edição de número 119 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje contamos a história, a trajetória do meia Adriano, que vestiu a camisa do Goiás, do Atlético e do Goiânia. Sugira o craque que você deseja na próxima edição. Mande mensagem para o 62 99666 9146. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Atenção, preparou, correu e chutou.